Já pensou em ler um livro, ou escutar um disco, ou uma gravação? Simplesmente você invocar uma entidade que é basicamente impossível de matar e passa como se fosse uma infecção ou doença? Então, basicamente, essa é a história de Evil Dead. E hoje eu vou falar mais sobre esse universo, falar mais sobre os filmes antigos, sobre os filmes novos também, sobre o de 2013, que é o que eu quero falar hoje, e também mencionar um pouco do Rise, que eu vou falar no próximo vídeo. Deixa o like, comenta e se inscreve também, me apoia e me ajuda bastante. Valeu! Esse filme barra continuação que lançou em 2013 e ele traz personagens novos, traz uma história nova, mais ou menos nova na verdade. Tipo, o motivo da história é novo, não é o mesmo motivo do primeiro filme. Essa continuação foi dirigida pelo Fede Álvares e produzido pelo Sam Raimi, Bruce Campbell e outro rapaz lá que é envolvido que eu esqueci o nome dele, vou deixar aqui no cantinho. Falando sobre o filme sem dar muito spoiler, pra quem não assistiu ainda e quer assistir pra emendar com o Evil Dead Burn também agora, e o Rise, no caso o primeiro o Rise e depois o Burn, que vai ser mês que vem. Falando sobre o filme, pra não dar muito spoiler basicamente, ele traz a velha ideia dos jovens numa cabana na floresta. Ele fez o que ele fez muito bem e com pouquíssimo dinheiro. Ele conseguiu trazer a ideia de jovens na cabana, em um ambiente só, e uma ameaça que é basicamente a casa, é a vegetação e outras pessoas que são possuídos pela entidade que aparece no filme. Depois desse primeiro filme, que foi feito pelo Sam Raimi, Bruce Campbell e seu outro amigo, que eu vou deixar aqui, que eu não vou saber o nome dele. Depois do primeiro filme, o segundo filme, a continuação, é basicamente um remake do primeiro, porque como o primeiro foi feito com um valor muito baixo, eles preferiram refazer e mudar algumas coisas por questões de direitos autorais também, que eles tiveram uma dificuldade ali com essa questão de direitos, tanto que alguns artefatos do filme mudam de um pro outro. Enfim, o Sam Raimi, Bruce Campbell e Robert Tappert voltam nesse filme, trazendo a mesma abordagem dos jovens na cabana na floresta, e no final desse filme ele emenda com um cliffhanger para o terceiro filme, que é o Arm of Darkness, que já é totalmente diferente dos dois primeiros, onde ele vai pro passado e vai combater essa questão dos demônios kandarianos diretamente no passado, como se ele fosse o escolhido, basicamente. Tá, Lucas, mas e a história do filme de 2013? A história do filme de 2013 é um pouco diferente. São apresentados para nós personagens diferentes e com uma motivação diferente. Nos antigos era para passear na cabana, e no novo é para fazer uma desintoxicação na Mia, que é uma dos personagens, o David, que é outro personagem, que é irmão da Mia. Tem também o Eric, que é um amigo deles, de infância, aparentemente. Eu não entendi muito bem se é infância ou é só de adolescência, talvez ensino médio, mas um amigo deles. E da Olivia, e da namorada do David, que eu esqueci o nome. A namorada do David, que é a Natalie. Eles estão indo nessa cabana para fazer essa desintoxicação da Mia, que já teve uma overdose ali, pelo menos com algumas substâncias ilícitas ali, e eles estão tentando fazer uma desintoxicação nela ali, e forçada, né? Porque ela não quer fazer a desintoxicação, já tinha tentado fazer outras vezes e não funcionou, porém dessa vez eles querem que dê certo, então eles foram numa cabana isolada, que é da mãe deles, né? Estão tentando fazer esse procedimento, né, de desintoxicação para ela conseguir parar de usar drogas. E no meio desse marasmo aí, o Eric, que é um cara muito chato, tá ligado? Ele é dito como um professor, então ele é meio marrento, né? Metido a ser inteligente. Ele pega e entra no porão junto com o David, acha as coisas de bruxaria lá, que supostamente estão no porão, e encontra o Naturum Demonto, né? Como é chamado aqui o Necronômico, e resolve estudar o livro. Ele pega, vê o livro totalmente selado com um saco preto e um monte de arame farpado, resolve abrir para ver o que tem dentro, né? Para ver qual que é a informação que tem no livro. Kunda Astrata Montosse Kanda. E ele que lê as passagens no livro e acaba fazendo a história desenvolver, basicamente. Esse personagem é um porre e ele que causa toda a desgraça. Bom, pra não dar spoiler, é isso, né? Essa é a premissa do filme. Pra quem tem vontade de assistir e não teve a oportunidade ainda ou tinha medo de assistir, já sabe que o filme é tenebroso, tem bastante cena, assim, que eu assisti meio com medo, assim, não com medo da cena em si, mas ela
proporciona um certo desconforto, né, ali físico, ali, porque os Deadites, né, que são o nome das entidades ali do filme, não tem dó, né, do corpo que eles estão, então eles destroem o máximo possível aquela pessoa. Ele é isso que é uma pessoa que vai assistir esse filme quer assistir, porém é uma coisa muito impactante, então assim, facilmente nota 9 ali. O filme é muito bom mesmo. E é isso. Agora eu vou falar com spoiler, então estejam avisados que vai ter spoiler pra aqui já. Tá, agora vamos falar sobre o começo do filme. O começo do filme, cara, tem a cena do porão, onde a gente descobre qual que é a temática, né, desse filme, assim, pra quem tá desavisado, assim, a pessoa chega desavisada ali, tá, muito sobre o que se trata. O Dead se trata sobre isso, sobre uma entidade que ela é manipuladora, é a filha do cara que tá amarrada numa vida do porão, e ela fica se fingindo de besta ali. Ela tá abandonando na mata antes, meio perdida, né? E então o pai dela chama ela, fala: ah, você matou sua mãe. E ela começa a falar: como assim, pai? Não fui eu, o que você tá falando? Olha pra mim, eu te amo e tudo mais. E quando ele vai, tipo, tacar fogo nela, porque ele joga gasolina nela, ela se revela um Deadite, né? Que é essa entidade que tava tentando só manipular ele. Então ele joga fogo nela e dá um teco de 12 com aquela 12 que estava no porão, a shotgun no porão, que o David e o Eric acham depois. Bom, daí já corta pros personagens atuais, né? E começa a desenvolver essa história deles com a menina que tá tentando fazer a desintoxicação, que é a Mia, que ela já teve uma overdose e tudo mais, e começa a explicar que o David, que é irmão dela, optou por ir trabalhar em outro lugar, longe da família. A mãe dela estava doente, a mãe dela e dele, né, no caso, a mãe dos dois irmãos. E ele acabou não vendo ela no estado deplorável que ela ficou, por conta da doença. Ela começou a confundir ela com ele, e foi uma doença praticamente, eu acho que degenerativa da cabeça, assim, que foi levando a mãe deles a morrer, né. E os dois personagens têm uma relação bem, assim, ok, é isso, ela não gosta dele porque ele foi trabalhar. Os outros personagens também não vão com a cara dele porque supostamente ele abandonou eles. E a namorada do David, que é a Natalie, se não me engano, ela só é a Natalie. Não tem nada mais. Ela apoia o David nas coisas dele e é a namorada dele. Ok, não tem muito mais o que falar sobre eles. A Olivia é a amiga que tá tentando fazer meio que papel de enfermeira ali pra ajudar. O Eric é o babaca. E é isso. A Mia tá ali cercada por essas pessoas e o Eric vai fazer a pior escolha possível, que é ler o livro, que tava lacrado com todos os sinais. E o livro, assim, ele não tá sutilmente lacrado, assim, bem sutil, né? Não é uma mensagem, tipo, muito clara de que o livro é amaldiçoado. Tá escrito, assim, na página do livro. O livro, ele é feito com pele humana, é feito escrito com sangue. Ele tem, tipo, detalhes muito gritantes de que o livro não é uma coisa boa. E o Eric, mesmo assim, vai lá, lê, e depois ele viu que ele fez merda, porque ele começa a se culpar. Ele fez cagada, a culpa é minha. Isso que tá acontecendo não é natural, não é normal. Depois de um certo tempo você vai ficando com dó dele, porque você vê que ele errou e viu que ele fez cagada, né? Obviamente que ele não esperava que fosse acontecer isso, tudo mais. É escrito lá as passagens lá do livro lá pra não ler, mas ninguém vai esperar que vai acontecer o que aconteceu, né? E o personagem dele é um personagem curioso, aliás, porque o cara é quase imortal. Assim, acontece muita coisa assim, onde ele é agredido, esfaqueado, furado. Acontece muita coisa ruim com esse cara e ele continua vivaço. Ele só vai virar um Deadite no final do filme. Ele só vai se tornar uma das criaturas do final do filme, basicamente. Ele não morre. Tá. E como é que acontece essa infecção, né? Porque, como eu disse, ele espalha como se fosse uma doença de uma pessoa pra outra. A Mia tá tendo esse ataque lá, porque ela tá com abstinência, e ela faz o quê? Ela começa a andar na chuva, enquanto o Eric tá lá, fuçando o livro, tentando descobrir o que é o livro, pra que ele serve e tudo mais. E nessa que ela tá andando lá, procurando, quando o Eric acaba de ler as passagens, ela meio que tem um vislumbre, assim, de uma das entidades ali no meio do mato, e ela gorfa e começa a entrar em choque lá, e fala: não, tenho que ir embora. Daí ninguém quer levar ela embora, parece que tá ficando louca lá, e o pessoal fala que não vai deixar ela embora dessa vez. Ela pega a chave do carro, entra no quarto dela. Quando o Eric vai de atrás, ele percebe que ela abriu a janela e pulou fora, meteu o pé. Pegou o carro e vazou, tentou ir embora. Porém, ela tá dirigindo o carro como se fosse uma louca.
pulando no volante. E quando finalmente ela resolve ligar o limpador do carro, ela dá de cara com aquela criatura que ela tinha visto. E, cara, já era. Ela tenta desviar no último segundo, toma um susto. Acho que é uma pessoa, né? Toma esse susto e bate o carro dentro de um lago, como se fosse um pântano ali. Ela bate ali o carro, acorda depois meio desorientada e sai nadando até a outra margem, onde ela começa a escutar o pessoal gritando por ela, chamando o nome dela. E quando ela olha pra trás, a entidade sai dentro da água e começa a dar um perseguido nela ali. Ela corre, mas ela começa a ser pega pela vegetação. Aquela coisa... É uma cena tenebrosa, assim, bem tenebrosa. A vegetação meio que amarra ela e depois torce ela. E ela é estudada por uma raiz do mal ali. Se é que vocês me entendem, assim. E é uma referência até ao primeiro filme, que no primeiro filme acontece algo parecido, só que é um galho, não é uma raiz, é um galho que acontece isso e... Bom, uma cena muito desconfortável, bem desconfortável de assistir, enfim. Daí o irmão dela acha ela junto com a Olivia, levam ela pra casa e falam, ela tá muito mal, deu um remédio dela, um sedativo pra ver se ela consegue ficar melhor. Ela fica falando de uma mulher na floresta e o David vai lá tentar falar com ela. Bom, depois que ele fala com ela, ele sai e vai levar os gatos e outras coisas meio estranhas que estavam mortas no porão pra fora, né? No porão não, acho que é um porão na verdade a palavra mesmo, é porão. Enfim, ele joga fora e vê um rastro de sangue. Ele começa a seguir o rastro de sangue e descobre que o cachorro dele, que é um personagem que eu esqueci de mencionar, mas é um personagem triste, né? Porque ele é assassinado basicamente pela Mia. Ele encontra o cachorro dele lá todo espancado e sangrando. Daí ele fica pensando, nossa, o que aconteceu? Daí acha um martelo todo ensanguentado. Daí tem meio que um flashback da Mia. Obviamente que eu acho que é um flashback mais pra gente, né? Que obviamente o personagem não teve esse flashback, mas ele entende que foi a Mia que fez aquilo. Ela entrou em parafuso e espancou o cachorro. Paralelo a isso, a Mia tá em cenas lá no banheiro, tomando um banho de camisola e fervendo, assim, porque ela pega a água, assim, e coloca na temperatura máxima e começa a sair aquelas bolhas, assim, de queimadura. Daí o David consegue arrombar a porta do banheiro porque ele tá brabo porque ela matou o cachorro. E vê aquela cena dele, desliga o negócio e tenta correr com a Mia pro hospital. Pega, coloca ela no carro dele e acelera, né, já que o outro carro foi parar na água. Quando ele chega pra sair ali, onde tinha uma ponte pra atravessar, a ponte tá alagada, tem água correndo por cima e não tem como eles voltarem, logo eles estão presos ali e eles vão ter que tentar sobreviver, seja o que esteja acontecendo, né. Então ele volta pra casa e a Olivia fala, nossa, tá sem a grávida, ela tá com a queimadura de 2º grau, 3º grau. E eu não sei o que fazer. Nisso a Mia vem cambaleando, assim, e pega uma shotgun, no caso aquela shotgun que eles acharam no porão junto com o livro, e levanta a shotgun. O David fala assim, abaixa essa arma. Ela vai dar um teco no David e fala, vocês vão morrer essa noite. Dá um grito e desmaia. Daí o David fala assim pra Olivia, tira a 12 perto dela. Ela vai lá tentar tirar a 12, ela segura o braço da Olivia e dá uma gorfadona de vitamina de melancia, sei lá o que é aquilo, mas ela dá uma gorfadona insana na Olivia. Daí eles conseguem jogar ela no porão e o David fala pra eles que até o último segundo, assim, ele meio que não acredita que é algo sobrenatural. Ele fala que é loucura dela e tudo mais, tem que sedar ela mais, só que a Olivia falou que o tanto que ela deu de sedativo dava pra derrubar um cavalo, assim. Então não era culpa disso, e só o David que não tava percebendo que tinha uma coisa muito errada ali. Bom, diferente do primeiro filme, esse filme é bem interessante e quando um Deadite transforma outra pessoa em outro Deadite, o Natural Demonto rola a página e mostra o que vai acontecer e o que é a próxima entidade que vai aparecer. E o que acontece é que a Olivia, né, como ela tomou a gorfada na cara, como parece uma doença esse negócio, ele espalhou para a Olivia e ela se transforma em um Deadite. Um Deadite que ele meio que ele esfola o rosto, assim. Então a Olivia vê aquela cena da criatura quando ela vai no banheiro, assim, ela abaixa pra caçar um remédio e quando ela levanta o rosto, a porta, tipo, do armário fechou e no espelho tem a cara dela, assim, tipo, sendo deformada por uma entidade. E ela tenta correr e ela acaba sendo possuída, mesmo tentando correr, ela não consegue, ela tenta correr, ela é possuída e acaba começando a se esfolar, né, com um caco de vidro do espelho. O Eric acha estranha a demora dela e resolve ir de atrás para ver o que tá acontecendo e descobre que ela tinha virado um Deadite. Ela ataca ele, ela
nossa, ela fura ele com tudo que ela tem direito. Com a agulha, com o caco do espelho. E mesmo assim ele fica vivaço e fica bem. Ele ainda consegue matar ela. Ele destrói a Olivia e é isso. A segunda pessoa a ser contaminada por essa entidade, no caso, seria a terceira, né? Porque é a Mia e a Olivia, né? A terceira vai ser a Natalie, que vai receber essa imensa alegria, né? E é ser contaminada quando ela tenta conversar com a Mia. Ela começa a ser manipulada pela entidade, assim como a filha do cara fez no começo. E nessa daí ela ser manipulada, ela cai no conto do capeta e acaba caindo no porão, né? Junto com a Mia, onde ela recebe um beijaço de língua, né? E acaba machucando a mão. E nessa que ela machuca a mão dela começa a ficar meio podre, assim. Só que na hora ela não fala pra ninguém, né? Que aconteceu alguma coisa ali. Só que ela vai na cozinha depois e começa a ver que aquilo tá estranho. Ela começa a tentar lavar e não resolve. Então ela tem a brilhante ideia de pensar assim: nossa, e se eu pegar uma faca elétrica e torar o meu braço, né? É o que ela faz. Ela pega uma faca elétrica e corta o braço dela fora. E chega pra falar pro David isso. E ele fica em choque. E daí ele começa a discutir com o Eric, falando: cara, isso não é normal, o que tá acontecendo? O Eric fala que a culpa é dele, que ele invocou as entidades e tudo mais. Então aparece a Natalie com uma pistola de prego, começa a descer um tiro em todo mundo, um tiro de prego, machucar geral ali que tava no ambiente. E eles são obrigados a finalizar a Natalie também. Então ele vai lá e finaliza a guria, que é a namorada dele, e começa a perguntar pro amigo dele: tá, o que eu tenho que fazer pra eu conseguir libertar a minha irmã disso daí? Tem como salvar? É possível? Daí eles leem o livro e descobrem que dá pra salvar, sim. Dá pra salvar tanto a Mia, ou uns outros também dá pra salvar, porém, assim, tem que fazer umas coisas meio complicadas. E o David tem a brilhante ideia de o quê? Ele vai enterrar a Mia, deixar ela morrer sufocada, e depois ele desenterra pra ressuscitar ela com adrenalina, né? Vai fazer um combo ali milagroso pra tentar restar a arma dele. E é isso, né? Então ele desce no porão e o Eric, na verdade, nem desce com ele, né? O Eric fica lá deitado quase meio morto lá, e ele desce solo. Quando ele tá sendo meio que atacado pela Mia, o Eric vai lá e ajuda ele. Então ele fica mais quase morto ainda. Tipo, depois de tudo que aconteceu, esse cara ainda tá vivo, né? Depois de apanhar um monte, sofreu um monte, tanto pela Olivia, tanto pela Natalie e agora pela Mia também. Então ele consegue trazer a Mia pra cima e abre uma cova, enterra a irmã dele. E a entidade começa a manipular ele e tudo mais, tentar convencer ele a não enterrar ela. Então ele vai lá, finaliza a ideia dele e aparentemente não dá certo. Ele tenta ressuscitar ela com a energia lá, mas não dá muito certo. Então ele vira de costas, vai voltar pra cabana e a Mia aparece em pé e bem, né? A entidade saiu dela, então o corpo dela se recuperou e tudo mais. Então daí o Eric vem e aparece finalmente transformado em Deadeye, e o David vai lá e se sacrifica, né? Uma coisa que não precisava acontecer, né? Ele poderia só fechar a casa e tacar fogo na casa, mas ele prefere tacar fogo na casa junto com ele. Enfim, é uma decisão meio burra, assim, pra quem já passou por tudo que ele passou, e optar por isso foi burrice. Analisando essa questão, é onde aparece a abominação, que é meio que a entidade final daquele volume do livro, e a abominação faz chover sangue, ela sai debaixo da terra, e o bicho é forte, ele tá fervendo ali, ele queima tudo que ele toca, o bicho é tenebroso. E ele tá atrás da Mia, ele quer matar ela, então a Mia começa a fugir, dá o dibre no bicho pra não ser pega, consegue dar um olé por enquanto, mas o bicho começa a cortar ela, assim, uma machete pra ir cortando ela vai se enfiando nos espaços entre as madeiras, assim, porque são aquelas casas de madeira americana. Até que chega um momento que ela pega uma motosserra e começa a tentar se defender. Nessa que ela pega a motosserra, ela vai pra baixo de um carro, o bicho tomba o carro em cima do braço dela, e ela, tipo, ou ela arranca o braço ou ela morre. Então ela vai lá e puxa o braço com toda a força do mundo, arranca fora. Assim, uma cena bem, um efeito prático, então é bem cabuloso. Você vê, assim, o Cory esticando. Ela liga a motosserra e dá cabo da abominação lá. Ela enfia a motosserra na cara do bicho e mata ele. Então ele afunda. E depois ela vai embora. Ela mete o pé dali, depois de tudo que aconteceu, e vai pro meio da estrada. E fim do filme. É essa a história de Evil Dead. Óbvio que eu não falei em todos os detalhezinhos, porque por mais que eu esteja dando
os spoilers aqui, eu não quero que a pessoa assista, né? Veja como que a história é teoricamente simples, né? Então, o que é mais impactante é as cenas de gore ali do filme, que simplesmente são absurdas. Eu acho que não diria que algumas, mas a grande maioria é feita com efeito prático ali, que é tenebroso, e o filme tem uma cinematografia suja, assim, tem uma... eu não sei explicar, dá um ar meio depressivo, com sujeira, assim, porque é uma cinematografia cinza e suja. É bem diferente o filme do tudo que já tinha acontecido até então do filme, e é isso. Eu espero que vocês gostem, assistam o filme e assistam também o de 2023, que eu vou falar depois sobre ele, que é o Evil Dead Rise, que ele vai estar conectado diretamente junto com esse no próximo filme, que vai lançar em julho agora, o Evil Dead Burn. Então, enfim, assistam o filme e me deixem a sua opinião no comentário do que vocês acham do filme. É isso, valeu, deixa o like, comenta e se inscreve. Valeu e é nóis!